Diego Hipólito declarou falência e disse ter perdido uma fortuna, um patrimônio de 10 milhões de reais em poucos meses, sem sequer saber como. Nós fizemos um vídeo sobre esse assunto aqui no canal, que gerou um grande alcance e grande comoção da nossa comunidade, várias pessoas se posicionando sobre o que ele poderia ter feito diferente e como elas agiriam, e é isso que eu quis trazer nesse vídeo de hoje. Como seria a vida do Diego caso ele tivesse trilhado outro caminho na administração e multiplicação do patrimônio dele, e o que você pode aprender com isso. Então não perde nenhum detalhe desse vídeo, que no final tudo vai fazer sentido e você vai ver que não é simplesmente mais uma análise da história do Diego. E se você é novo aqui, eu quero te dar as boas-vindas. Meu nome é Lorena Leite e esse canal foi feito para você prosperar sem segredo. Você vai entender que com princípios básicos e princípios simples que você seguindo ao longo da vida, você consegue sim construir e multiplicar patrimônio. Então já se inscreve aqui se você se identifica com isso e deixa também o seu like para esse vídeo chegar até mais pessoas, assim como a história do Diego chegou a muitas pessoas anteriormente. Bom, como a maioria já sabe, caso você ainda não tenha visto o vídeo do Diego, eu vou deixar aqui no card. O que aconteceu no caso dele é que ele acumulou um patrimônio durante a carreira, né? A gente sabe que a carreira de atletas é relativamente curta, então eles têm anos relativamente limitados para ter essa atuação. E ele teve uma carreira de sucesso, foi campeão olímpico e conseguiu algo, é um feito que poucas pessoas conseguem, que é ter uma carreira de sucesso no Brasil sendo atleta, né? O sonho de muitas pessoas, e é algo que ele alcançou, e alcançou patrimônio a partir disso. E aí ele mesmo declarou, né, que o maior erro dele foi principalmente confiar excessivamente nas pessoas, investir em negócios que ele não tinha um domínio total, investir em imóveis que tinham ônus, né, que não tinham uma liquidez para a venda, e é claro, falta de educação financeira. Ele mesmo nem sequer culpa essas pessoas, né, que ele diz ter confiado, mas sim ele justifica como a falta de educação financeira, que eu acredito que é o principal problema, que deve ser o foco da nossa atenção, e que a maioria das pessoas que reagiram no vídeo também falaram, né, lamentando que a falta de educação financeira é o que nos faz perder aquilo que a gente de alguma forma consegue ganhar, ou pior ainda, impede que a gente consiga multiplicar o nosso patrimônio e de fato enriquecer. Para ir um pouco mais fundo, eu quis trazer aqui alguns pontos que eu acho fundamentais nessa construção de mentalidade, principalmente. A maioria das pessoas diz que se tivesse a oportunidade que ele teve, não cairia no mesmo erro. Mas será que isso de fato aconteceria dessa forma? A gente consegue observar em carreira de outros atletas, como jogadores de futebol, a gente já teve alguns relatando, o próprio Ronaldo Fenômeno já relatou que a maioria dos atletas, depois de 5 anos, já não tem mais patrimônio. Isso acontece inclusive nos Estados Unidos, na NBA. Então a gente consegue identificar que mesmo um país onde existe assim mais cultura de educação financeira do que no Brasil, que infelizmente não é a nossa realidade, isso pode acontecer por ausência de fundamentos e uma base que não foi criada. Pelo contrário, né, foram criados paradigmas que te impedem de multiplicar esse patrimônio e, de fato, enriquecer. Então, nós vamos falar aqui sobre quebra de paradigmas, etapas da prosperidade e os principais pilares de educação financeira que ele ignorou e que você pode aprender para a gente andar na contramão dessa epidemia que, infelizmente, nos afeta, já que a gente não tem tanto acesso à educação financeira, hoje muito mais através da internet, através desse vídeo que você está vendo e de muitos outros que a gente tem disponível, que eu também tive acesso. A gente vai falar um pouco desses temas aqui no vídeo. E para começar em quebra de paradigmas, eu quero falar sobre 3 mentiras sobre prosperidade. A primeira delas é a que diz que você precisa ganhar mais dinheiro para enriquecer e para ser próspero. No caso do próprio Diego, quando ele estava no início da carreira, ele mesmo já mencionou que ele ganhava pouco no clube, né? Na época que ele treinava, que ele ainda não estava no status de campeão olímpico, né? Que ele ainda não tinha patrimônios. Então é algo que ele tinha uma limitação e ele reclamava, né, que a bolsa, né, que o salário que ele recebia era baixo, principalmente comparado com outros esportes no Brasil. Então se ele era um atleta de ginástica do Flamengo, por exemplo, um jogador de futebol do Flamengo não havia nem o que se comparar em relação ao que ele recebia. Então isso já foi em algum momento sim uma queixa dele, e é algo que pode existir na mente de várias pessoas. Aquela ideia de que você precisa primeiro ganhar mais para ser uma pessoa próspera. Para pensar aí e observa à sua volta as pessoas que você conhece, se existe aquela pessoa, eu pelo menos conheço uma pessoa que aparentemente é mais simples, tem um emprego modesto, mas que ela consegue viver bem e de acordo com o que ela tem. É uma pessoa que nada falta para ela, mas que está sempre otimista e que tem sim uma visão de crescimento, ao contrário de ficar só reclamando, né, ou simplesmente esperar
oportunidades. Então a primeira mentira que você precisa quebrar, né, a prosperidade, ela vai além do ter dinheiro, mas sim desse entendimento do que é nossa responsabilidade. Concluindo essa parte, quando eu digo que você não precisa necessariamente só ganhar mais dinheiro para fazer sobrar, eu quero dizer algo relacionado à gestão, ou seja, não se trata de quanto você ganha, mas sim como você lida com esse dinheiro que já está nas suas mãos. Se hoje, no pouco, você não faz sobrar ou investe uma parte que seja desse valor, dificilmente você vai conseguir criar esse hábito depois quando tiver um volume maior de dinheiro. E é aí que entra a segunda mentira, né? O segundo paradigma que nós temos que quebrar aqui, que investir é só para quem tem muito dinheiro. Eu já cheguei a ser essa pessoa de forma que eu pensava, investimentos, por exemplo, uma renda fixa, quem vai ganhar dinheiro com isso é só quem já tem muito dinheiro. De fato, se você tem uma quantia pequena, se eu tenho 100, 200 reais na minha conta, lá que seja no banco digital, ele vai render pouco por mês em relação a alguém que tem um capital muito maior. Mas se eu não crio esse hábito, se eu não tenho o hábito ali de fazer um controle do meu orçamento e separar uma porcentagem, que seja 10%, que seja 100 reais inicialmente, isso não vai ser algo natural para mim depois, quando de fato eu tiver essa chance ou uma oportunidade de enriquecer. É aqui que a gente entra no terceiro paradigma a ser quebrado, que é aquele que diz que a prosperidade financeira é um golpe de sorte ou uma situação de herança, por exemplo. Ela está muito mais ligada a um método, uma disciplina e principalmente a mentalidade do que eventos isolados, eventos específicos. Tanto é que são inúmeros os casos, por exemplo, de ganhadores de loteria que tiveram esse golpe de sorte para então ter uma prosperidade financeira, ganharam milhões sem esforço e chegaram à falência, né? Ficaram até mais pobres do que eram antes. Então isso nada tem a ver simplesmente com um golpe de sorte, com uma oportunidade exclusiva. A sorte, eu até gosto muito desse ditado, que a sorte nada mais é do que o encontro da preparação com a oportunidade. Então se você não estiver preparado, essa oportunidade jamais vai ser de fato uma sorte, ela pode virar até uma maldição se você não souber utilizá-la. No caso do Diego Hipólito, por exemplo, ele se preparou muito para chegar onde ele chegou como um atleta de altíssima performance, alcançando aí lugar no pódio de campeão olímpico. O problema é que quando ele teve a oportunidade, ele não estava preparado financeiramente para lidar com essa oportunidade e fazer com que isso fosse algo sólido e duradouro na vida dele, que não fosse um problema, como é hoje, ele mesmo disse, a falta de educação financeira. Então, ele se preparou tecnicamente, fisicamente, para o que ele precisava fazer para alcançar o lugar mais almejado, né, de tantos outros atletas, mas não estava preparado financeiramente e também em relação à mentalidade para manter aquilo que ele já tinha alcançado. Lorena, mas então como eu construo essa mentalidade de uma prosperidade, de uma pessoa mais próspera financeiramente? E aí nós vamos falar de 3 etapas para você construir essa mentalidade mais próspera. A primeira etapa é o controle, é onde você domina a sua vida financeira. E para isso você não precisa necessariamente ter 10 milhões de reais em patrimônio para começar. É aquilo que a gente falou, quando você tem pouco e já consegue fazer a gestão disso, é que você consegue dominar de fato a sua vida financeira. A maioria das pessoas acha que sabe quanto gasta, acha que sabe para onde está indo o dinheiro, mas a verdade é que elas têm uma vaga ideia, mas não conseguem visualizar qual que é o fruto desse dinheiro, se de fato esse dinheiro está trabalhando para elas, se está indo para um bom lugar, ou se elas só estão gastando com lazer, se elas só estão se julgando merecedoras, eu mereço, então vou gastar aqui, vou gastar ali, e não tem nenhum domínio. É o caso do Diego, por exemplo, quando ele diz que ele confiou excessivamente nas pessoas e depois, inclusive, declarou que ele nem sequer coloca a culpa nessas pessoas. Uma coisa que eu sempre comento aqui é que por mais que você tenha bons profissionais do seu lado, você, como uma pessoa que gerou esse patrimônio, é o responsável por cuidar dele. Ninguém vai cuidar melhor do que você. Ainda que você tenha pessoas para te auxiliar nesse processo, é necessário você ter conhecimento para que você consiga monitorar e, de fato, dominar a sua vida financeira. Então, ele, inclusive, tomou essa responsabilidade, né? Ele falou que ele não culpa essas pessoas porque, de fato, foi uma negligência da parte dele em relação a tudo aquilo que ele tinha construído.
A partir do momento que você tem controle da sua vida financeira, a segunda etapa de prosperidade é a etapa de construção. É onde você vai começar a formar e construir patrimônio. Muita gente comentou no vídeo, inclusive, né, que o Diego pode ter gastado ao longo da vida com várias outras coisas, festas, viagens, bebidas, enfim, coisas relacionadas à vida pessoal dele, como se ele não tivesse construído patrimônio. A questão é que ele, de fato, construiu, que ele tinha imóveis, ele fez investimento em algumas sociedades, mas não se atentou em alguns aspectos desse investimento. E o que algumas pessoas fazem, né, é não construir pensando que o dinheiro vai embora, mas a ideia aqui é você trazer essa construção como uma forma de multiplicação. A escolha dele foi uma escolha equivocada, né? Ele escolheu imóveis que tinham ônus, ou seja, que ele não conseguia fazer a venda e não ter uma liquidez desses imóveis, sociedades que dependiam dele e que ele já não faziam sentido mais para ele. Então tudo isso foi impactando no patrimônio que ele tinha. Então não é algo seguro. É aquela ideia. A maioria das pessoas pensa que se eu tiver R$1 milhão eu tô seguro por um bom tempo, pelo resto da minha vida, R$10 mil rendendo todo mês, mas isso não é um recurso infinito. A ideia de você construir patrimônio não é só para ter ganância e ter cada vez mais, mas sim uma forma de você blindar aquilo que você já construiu e fazer com que ele seja multiplicador, né? Você pode, ainda que você tenha uma vida mais equilibrada, você tem a segurança que esse patrimônio pode proporcionar. E se você chegou até esse ponto do vídeo, eu te falo para ficar até o final, que você vai ver como poderia ter sido diferente o caminho que o Diego poderia ter tomado se ele não tivesse tomado essas atitudes que a gente está falando aqui. O terceiro ponto e a terceira etapa dessa prosperidade financeira, depois que você cria uma mentalidade, uma organização e hábitos relacionados a uma vida verdadeiramente próspera, é o crescimento. E aí que muitas pessoas também acabam pecando nas escolhas de investimento e na administração. A maioria das pessoas quer crescer muito rápido, mas o que os ricos de verdade, os milionários e as pessoas que têm muito patrimônio fazem é focar no longo prazo. A maioria das vezes a gente tem ofertas, principalmente no caso dele, né? Ele tinha dinheiro, então acredito que ele deve ter recebido muitas ofertas milagrosas de retornos muito bons, focado nessa possibilidade de retorno. Isso é algo que eu estou dizendo como uma percepção que pode ter sido, que muitas pessoas acabam caindo nesse erro, pensando em formas de retorno mais rápido, mas quando você foca no longo prazo, ele vai te recompensar. Então, a partir do momento que você tem controle da sua vida financeira, domina a sua vida financeira, começa a construir patrimônio, a partir disso é que você vai crescer e aumentar esse patrimônio. No caso do Diego, por exemplo, ele fez investimento na questão do circo, era sócio, provavelmente ele injetou um dinheiro ali, mas dependendo do mercado, né, a gente sabe que é um mercado limitado, a capacidade dele de multiplicar isso em dinheiro, ter liquidez, comprar outros ativos que pudessem gerar dinheiro para ele também, era limitado, assim como a questão dos imóveis. Então a gente fica aí diante das informações que a gente tem hoje, diante de um cenário que ele não tinha como crescer muito isso por conta das escolhas que ele tinha feito antes. Uma coisa que ele já mencionou, inclusive, é que ele achava que ele tinha dinheiro para o resto da vida. Poderia até ser, só que por conta dessas escolhas e pela falta de domínio, infelizmente, a consequência foi essa de falência e chegar num estágio que ele jamais poderia imaginar. Antes de falar sobre como o Diego Hipólito poderia estar muito melhor do que ele está hoje, eu quero trazer uma percepção que eu tive ao longo de toda a minha experiência e também de muito estudo. A gente sabe como a educação financeira é uma deficiência enorme no Brasil, várias pessoas passam por problemas por conta disso. Para ter uma ideia, existe uma estatística que diz que cerca de 70% dos brasileiros hoje estão endividados. Isso é só um retrato dessa ausência de educação financeira e pensando nisso, e como eu disse também nas minhas experiências, eu desenvolvi um treinamento para que isso seja evitado e que você esteja à frente de outros brasileiros que se encontram nesses cenários, baseado em educação financeira, experiências e muito estudo e principalmente em uma metodologia específica de forma que você vai ter um domínio completo da sua vida financeira, estratégias que funcionam, isso sem pensar em se tornar um expert em economia, mas sim uma pessoa que domina a sua vida financeira e que é uma pessoa próspera de verdade. O que eu quero com isso é que, além de tomar as rédeas da sua vida financeira, você tenha autonomia para fazer boas escolhas
escolhas e construir patrimônio de verdade para que então você possa desfrutar de uma vida financeiramente próspera de verdade. Meu treinamento chama Prosperidade Sem Segredo e eu vou deixar o link aqui na descrição, que inclusive está por um valor super acessível para você ter acesso a esse treinamento e ter acesso a um plano exclusivo para você. Então já clica agora que esse valor promocional é por tempo limitado. Agora vamos ver como o patrimônio do Diego Hipólito poderia estar seguro e sendo multiplicado através de uma proteção específica e de principalmente diversificação dessa carteira dele de investimentos e de todo esse patrimônio que ele acumulou ao longo dos anos. Lembrando que isso não é uma sugestão de investimento para você, mas sim uma forma de mostrar que a multiplicação e a diversificação são pilares da educação financeira. A gente falou sobre organizar e ter domínio do valor que você tem e também pensar em proteger esse patrimônio que você já acumulou para então multiplicar e diversificar, que é o recomendado pela maioria dos investidores e economistas. Pensando que o Diego ainda estava num momento financeiramente ativo, mesmo que não fosse atleta, ele tinha condições de gerar renda através do próprio patrimônio dele e também através, inclusive, de patrocínios, publicidades e dos investimentos, se ele tivesse escolhido investimentos que de fato dessem retorno. Aqui a gente vai falar sobre esse patrimônio de 10 milhões já alocado em alguns tipos de investimento, de forma que ele também se multiplicasse e ele gerasse renda a partir disso. Então eu começaria, por exemplo, com 10% desse valor, cerca de R$1 milhão, como reserva de emergência, uma reserva de segurança, para ser ali um dinheiro intocável, né, que realmente vai ter uma liquidez, uma forma que vai ter um rendimento para a gente não perder para a inflação, não é um dinheiro simplesmente guardado, mas que em alguma adversidade poderia cobri-lo numa eventual emergência, né, o que a gente costuma falar, cerca de 3 a 6 meses do seu custo de vida. Então, ainda que seja 6 meses, se ele precisasse desse dinheiro, seria mais de R$160 mil por mês que ele teria. Então, 10%, uma porção do patrimônio dele alocada para uma possível emergência no futuro. Além disso, 25% desse patrimônio, cerca de 2,5 milhões, em títulos indexados à inflação, renda fixa. É uma forma dele ter mais previsibilidade, um investimento seguro, que ele consegue enxergar melhor o retorno e ele vai ter o dinheiro sendo multiplicado ali. Então a gente tem uma parcela confortável, uma porção bem mais segura em relação ao total do patrimônio dele. Além disso, 25% alocados no setor imobiliário em forma de fundos imobiliários e imóveis de alta performance. E aqui não entraria no mérito de imóveis de luxo, a gente sabe principalmente que no Rio de Janeiro é muito fácil você ter um imóvel nesse valor de 2,5 milhões. Mas a partir do momento que você investe em locações, por exemplo, de unidades menores, hoje, locações de curta temporada, principalmente o Rio de Janeiro, né, que é uma cidade que você tem turismo o ano inteiro, é uma forma de você obter renda a partir desse patrimônio, investindo um valor muito menor do que esses 2,5 milhões, dependendo de onde você escolhe investir e também é o formato que você escolhe investir, né? Seja ali em empreendimentos na planta ou em forma de fundos mesmo, né? Você vai ter títulos que vão te dar retorno sem ter toda essa estrutura, por exemplo, de locação e tendo um retorno considerável através dos fundos imobiliários também. Além disso, operações um pouco mais complexas, não tão simples e que nem todo mundo ainda chegou, né? A partir do momento que você já tem ali uma aplicação de renda fixa, fundos imobiliários, você já consegue ter mais contato, por exemplo, com o mercado financeiro. Então, se isso for possível, com uma boa consultoria, uma boa assessoria, investimento em renda variável, colocaria em torno de 20% investimento em ações para já ter dividendos e ter retorno a partir desse investimento. Então, mais uma vez, pensando no dinheiro trabalhando para o Diego, né? O próprio patrimônio gerando mais renda e gerando mais patrimônio. Além disso, colocaria cerca de 10% para começar em investimentos internacionais, uma forma de dolarizar parte do patrimônio e parte da renda dele também, para ele ter uma proteção cambial. A gente sabe que o real tem desvalorizado ao longo do tempo e é uma forma de ele ter uma renda que não dependa exclusivamente da nossa moeda. Claro que isso pode aumentar de acordo com o estilo de vida dele, de acordo com o que é indicado para o objetivo dele, né? Como eu falei aqui, são formatos possíveis de serem feitos, mas não necessariamente uma regra. E por último, colocaria 10% em investimentos alternativos. O que seria isso? R$1 milhão, talvez para investir em algum tipo de negócio confiável, alguma startup, alguma franquia, algo que poderia gerar mais capital para ele, investimento inclusive em consórcio, que vai entrar na questão do imobiliário também, de forma que ele não descapitaliza esse valor que ele já tem de R$1 milhão e consegue pagar parcelas acessíveis
acessíveis com o próprio rendimento e fazer novas aquisições de imóveis pensando na geração de renda, não simplesmente imóveis para acumular investimentos imobilizados. A gente sempre fala aqui sobre investir em imóvel, a valorização, mas a gente entende também que o imóvel ele não tem liquidez imediata. Caso você precise vender, você vai ter um tempo ali de anúncio e de fato concretizar essa venda, caso precise levantar esse capital. Por isso a gente fala tanto em diversificar e também principalmente em escolher imóveis que vão te gerar renda passiva. O Diego tá hoje com 39 anos e tinha esse patrimônio de 10 milhões de reais. Seguindo essa linha de raciocínio e diversificação de investimento, ele poderia facilmente multiplicar esse patrimônio em 3, 4 vezes ou mais aos 55 anos, pensando talvez em uma aposentadoria mais cedo até do que muitos outros brasileiros. A ideia desse vídeo foi trazer como a educação financeira poderia ter dado um outro rumo para a grande oportunidade que o Diego Hipólito teve através da carreira dele. Me conta aqui nos comentários o que você faria de diferente e qual o insight que você conseguiu tirar do que a gente falou aqui nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, já se inscreve e deixa o seu like aqui também, que é muito importante para esse vídeo chegar até mais pessoas. Eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigada por assistir. Se você me acompanha aqui, sabe muito bem que eu acredito em planejamento e decisões quando o assunto é construir riqueza. E é por isso que eu me orgulho de ter a L1 Legacy como patrocinadora do canal. A L1 Legacy trabalha com consórcios personalizados para quem quer sair do aluguel, formar patrimônio de forma estratégica, investir em imóveis e proteger seu dinheiro de maneira direcionada. E o diferencial é que eles ainda oferecem uma curadoria especializada em imóveis na região de Ipatinga, no Vale do Aço, em Minas Gerais. Ou seja, só entra na lista o que realmente vale a pena quando o assunto é investir em imóveis. Se você quer investir com propósito e realmente formar um legado, eu recomendo a L1 Legacy. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram, justamente para você conhecer o trabalho mais de perto e fazer um contato para construir o seu patrimônio de maneira direcionada e maneira sólida.